Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, no capítulo 14. 14. Aleluia. Glória a Deus. Nós iremos ler do versículo 22 ao 33. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Vocês estão com frio aí, irmãos? Né? Tá quente hoje, né? Tá muito quente. Para mim tá mais ainda, viu? Que essa hora aqui que todos olhando para você não é fácil, né? Graças a Deus. Vamos lá então, diz assim a palavra do Senhor. Jesus anda por cima do mar. Logo a seguir, compeliu seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é viva, né? Só de lermos já nos traz vida, já nos traz ânimo, porque ela é ungida, porque é o próprio Deus falando conosco. Aleluia. E essa palavra bastante conhecida, essa palavra aqui no Evangelho de Mateus, se nós lermos aqui um pouquinho antes, no versículo 13, nós vamos ver aqui, no contexto, a primeira multiplicação de pães e peixes. E por que Jesus ali mandou os seus discípulos entrar no barco? Ele impeliu, ele ordenou, ele mandou: entre no barco. Por quê? Porque ele tinha acabado de fazer ali um grande milagre, de ter multiplicado aqueles pães, aqueles peixes para aquela grande multidão. E ele, percebendo que ali o povo estava querendo já fazer dele rei para ir contra o Império Romano, fazendo dele um grande líder político, ele, percebendo esse sentimento ali naquela multidão, ele ordenou que seus discípulos entrassem no barco e passassem para a outra banda. E nesse exato momento ele também foi ao monte orar. Jesus, ele subiu ao monte orar. E mais adiante, agora nós vemos que os discípulos entram naquele barco, eles obedecem ali a voz do Senhor Jesus. E eles naquele barco, já na metade do caminho, para a chegada do outro lado, começa um vento forte, começa ali uma grande tempestade, e eles ficam com medo, e Jesus está lá no monte orando. Agora Jesus não está no barco juntamente com eles, né, como a gente já viu em outro capítulo, mas ali eles estão sozinhos, e Jesus está lá no monte orando. E ali eles tiveram medo, porque o vento era forte. Olha só, homens que já tinham um certo conhecimento das águas turbulentas, do vento da madrugada, porque eles eram pescadores, mas naquele momento eles sentiram medo. Eles sentiram medo daquele vento e daquela tempestade. Acredito eu que eles devem ter ali feito
todas as suas manobras, os seus conhecimentos de pescadores. Já devia ter visto ali, buscado ali todos os seus recursos humanos. Mas agora eles estavam o quê? Sozinhos. Mas porém, eles tinham obedecido à voz do Senhor Jesus. Então, eles não estavam ali a passeio, eles não estavam ali por conta própria, eles não estavam ali porque eles decidiram, vamos entrar no barco agora no cair da tarde e vamos passear. Não, eles estavam sobre a ordem de Jesus Cristo. Ele estava sobre uma palavra que Jesus tinha dito a eles: entra no barco e vai para outra banda aqui, porque eu vou subir ao monte para orar. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas, irmãos. Quando nós estamos dentro da palavra de Deus, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, obedecendo a voz dele, isso faz toda a diferença na vida do cristão. E nós vamos ver aqui que isso fez toda a diferença na vida desses discípulos, desses servos do Senhor. Então eles foram, o vento forte, e lá em Marcos nos diz, no capítulo 6, que de longe Jesus estava vendo eles. Eles pensavam que estavam sozinhos, mas de longe Jesus estava vendo eles, ouvindo o grito, a aflição deles. No livro de Marcos, lá no capítulo 6, no Evangelho de Marcos, capítulo 6 fala. Lá no 6:48 fala que Jesus estava vendo eles. Então, eles poderiam estar sem ali a presença naquele barco, mas Jesus estava vendo eles naquela situação. E não é diferente nas nossas vidas também. Muitas vezes a gente pensa que Jesus nos esqueceu, está longe de nós, não está se importando com o nosso problema. Engano, Jesus, ele nos vê em todo tempo e em todo momento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Às vezes as dificuldades da vida tentam ofuscar a nossa visão, a nossa mente, trazendo engano. Deus não está me vendo, mas é um engano mesmo, porque Ele está nos vendo sim. Aleluia. Porque Ele é um Deus onipotente, onipresente, e Ele é um Deus que está em todos os lugares. Amém? Ele é o Emanuel, Deus conosco, que está sempre ao nosso lado. Glória a Deus. E aí aconteceu que Pedro e os demais, quando viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com aquele medo ainda mais forte. É um fantasma, e começaram ali a gritar. E Jesus falou: não temas, sou eu. E Pedro, como sempre ousado, e se é tu mesmo, Senhor, me faz ir ao teu encontro. E Jesus falou: vem. E Pedro foi. Pedro chegou a andar sobre as águas. Quem duvida disso aqui? Não duvidamos, né, irmãos? Os incrédulos lá fora podem duvidar, mas aqui é a palavra de Deus que está escrita para nós hoje, que Pedro andou sobre as águas, aleluia. Ele foi contra a lei da física, ele foi contra a lei humana, porque o Deus que criou os céus e a terra, a física e tudo que há neste mundo, ordenou para ele: venha, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, dentro desta palavra, eu gostaria de falar com os irmãos alguns pontos para a nossa reflexão. Alguns pontos que eu tenho certeza, porque Deus falou muito comigo e eu sei que Ele vai falar com você também, porque é a palavra de Deus. Aleluia. Então, irmãos, a primeira verdade, o primeiro ponto, a primeira reflexão nesta noite é: mesmo eu estando em obediência a Deus, não estou isento de passar por tempestades. Tempestades na maneira figurada são os problemas da vida, as dificuldades, aquilo que vem tentar tirar o nosso sono, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Mesmo estando dentro da palavra de Deus, mesmo sendo obediente. Por quê? Porque os discípulos, eles estavam naquele barco porque eles obedeceram à voz do seu mestre Jesus, que disse: entra no barco e passa para outra banda, para o outro lado. Eles obedeceram, entraram no barco. E mesmo assim veio o vento forte, veio a tempestade. Quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, obedecendo a voz dele, mesmo assim, irmãos, vão vir dias difíceis. Não é porque somos obedientes que não iremos passar por dias difíceis. Porque o próprio Jesus, sendo obediente ao Pai em tudo, foi provado em tudo.
E não é diferente conosco, não é diferente com você. Então, se você está pensando, eu estou indo para a igreja, eu sou dizimista fiel, olha, eu toco, eu canto, eu faço tudo direitinho, por que eu estou passando por essa situação? Irmãos, a palavra aqui está nos mostrando que eles estavam dentro da obediência, dentro de uma ordenança, e a tempestade veio. Então, significa que toda tempestade, toda tribulação, ela tem um objetivo na vida do cristão. Ela tem algo que Deus quer trabalhar em nossas vidas, em nosso coração. Com certeza essa experiência ruim que eles tiveram aqui trouxe um crescimento para eles lá na frente. Talvez essa tribulação, essa tempestade, esses dias difíceis que você está passando, vai trazer algo lá na frente, um ensinamento para a tua vida. Aleluia! Vai deixar você mais robusto, vai deixar você mais cheio de fé, vai deixar você com mais experiência para poder um dia aconselhar alguém. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Então, se está difícil, pode ter certeza, Deus está com você. Amém? Se você está sendo obediente à palavra de Deus e está difícil a sua situação, Deus tem um propósito nisso daí. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Aleluia. Glória a Deus. Porque lá em João 16:33 diz que neste mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque o próprio Jesus também teve aflições. Mas ele venceu. E nele nós também venceremos. Amém? Em Jesus Cristo nós também venceremos. E ainda digo mais, e em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Porque ser vencedor é uma coisa, ser mais que vencedor é outra coisa. Né? Com as nossas próprias forças a gente estuda, trabalha, mas isso é algo que todos podem fazer. Mas para ser mais que vencedor é só em Jesus Cristo. Porque é Ele que nos faz triunfar sobre as tempestades da vida. Aleluia. E é só nele. Glória a Deus. Aleluia. E o segundo ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos é: toda tempestade tem um propósito. Essa tempestade aqui na vida dos discípulos teve um propósito. Então, as dificuldades, os problemas, as situações difíceis têm um propósito na sua vida. Tem um propósito na minha vida. Aleluia. Então, se apegue com Deus. Se apegue com Deus. Fala, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor tem um propósito nessa situação. Me faz esperar em Ti. Me faz entender qual é o seu propósito nisso. Clame a Ele, peça a Ele. Peça a Ele, que Ele vai esclarecer a você. E dentro dessa verdade aqui, podemos destacar 2 pontos. Para os que estão dentro da vontade de Deus, tem uma tempestade. E para aqueles que estão fora da vontade de Deus, também tem tempestade. Nós podemos lembrar aqui de Jonas. Jonas, Deus falou para ele, vai para Nínive, não foi? E ele fez o quê? Foi para Tarsis, não é? Ele saiu da rota que Deus tinha falado para ele, os discípulos não. Jesus falou para eles, entra no barco e vai para o outro lado. E Deus falou para Jonas, vai para Nínive. E ele foi para Nínive? Não, ele foi para Tarsis. Então, aquela tempestade que causou aquela grande destruição naquele barco, que nem dele era, que era no barco que ele entrou e se escondeu lá no porão. Olha só o desperdício que o dono do barco teve. Teve que jogar tudo para fora, teve que colocar tudo para fora, acho que era comida, tudo que eles estavam guardando ali, para tentar escapar daquela tempestade. Quando nós procuramos, irmãos, quando tempestades vêm para as nossas vidas, as tempestades que nós causamos, às vezes com a nossa desobediência, às vezes com a nossa falta de sabedoria,
tempestade que causamos para nós ou para os outros, que ali Jonas, ele não causou só para ele causou também para o dono do barco e os demais que estavam ali. Quantas coisas eles não tiveram que jogar do barco para tentar se salvar? Então, nós temos que distinguir as tempestades que às vezes vêm para com as nossas vidas. Se a gente que está causando ela, se a gente que está procurando ela, ou se ela está vindo de Deus. Jonas aqui, ele foi o causador daquela tempestade e trouxe grandes desperdícios para o dono do barco. Mas não adiantou, porque Deus tinha um propósito, mesmo assim ele sendo desobediente, né? Quando descobriram que era ele o causador daquele vento, daquela tempestade, jogaram ele lá no mar e logo veio o socorro de Deus. Aquele grande peixe pegou ele e jogou ele lá do outro lado. Então não adianta fugir de Deus, viu? Mesmo que nós causemos as tempestades nas nossas vidas, se Deus tem um propósito em nós, Ele vai mudar a situação. Mas o melhor de tudo é não causar tempestade, é estar dentro da obediência do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nós vemos aqui também tempestades que vêm na pessoa que está obediente, não só aqui na vida dos discípulos, mas Jó. O que Jó fez para passar por tantas situações difíceis na vida dele? Né? Quando a gente lê o livro de Jó, você fala, meu Deus, eu não suportaria nem, sabe, um nada. E o que a Bíblia fala que ele é? Que ele era um homem justo e reto. E mesmo assim, tempestades vieram sobre a vida de Jó. Ele perdeu tudo. Mas nós lemos lá no final do livro também que Deus restituiu tudo, porque Deus estava ali naquela situação difícil da vida de Jó. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não murmure. Então não fica tentando achar problemas. Ore a Deus, esteja diante dele em obediência. Porque Jó sofreu, mesmo sendo homem justo e temente a Deus. Não tinha ninguém como o meu servo Jó, assim que diz a palavra. Não tem homem algum como o meu servo Jó. E ali, Deus permitiu que grandes tempestades viessem sobre a vida dele. Mas nós vemos também que Deus fez ele triunfar, que ele foi mais que vencedor. Lá no livro está relatado que Deus deu em dobro a ele. Aleluia. E o que Jó aprendeu com isso? Que tinha também um propósito na vida de Jó. Tinha um propósito porque tamanho sofrimento veio sobre a vida dele. E nós vemos o próprio Jó declarando isso, que ele conhecia o Senhor de ouvir falar. E agora os olhos dele viam o Senhor. Agora ele andava com Deus, agora ele sabia quem era aquele Deus que ele tanto ouvia, aquele Deus que ele servia. No final ele reconheceu, hoje os meus olhos te veem, hoje eu ando com este Deus. Então, irmãos, toda situação difícil tem um propósito na vida daquele que teme a Deus, daquele que serve a Deus com integridade e obediência. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o terceiro ponto que eu quero ver aqui com vocês é: Jesus vem na hora certa. Olha só, irmãos, a gente estudando esses versículos aqui de Mateus 14, do 22 ao 33, a gente vê que quando Jesus ali alimentou aquela multidão e pediu para que os discípulos entrassem no barco, já estava começando a entardecer, tipo assim, umas 6 horas, diz alguns estudiosos, que estava já findando o dia. Então, e ali aqui a Bíblia nos fala que foi na 4ª vigília da noite. Foi na 4ª vigília da noite que eles estavam ainda ali. E os judeus dividem a noite deles em 4 vigílias. Olha só. A primeira vigília, lá para os judeus, é das 6 da tarde às 9 da noite. A primeira vigília. A segunda vigília, das 9 da noite à meia-noite. Da madrugada, né? Meia-noite. Da meia-noite
às 3 da madrugada. Então, já era a 4ª vigília. Então, já estava quase amanhecendo. Olha, a 4ª vigília vai das 3 da madrugada às 6 da manhã. Então, quer dizer, o sol já estava raiando, já estava para amanhecer. Eles ficaram praticamente a noite toda, remando, gritando, com medo, desesperados. E Jesus estava onde? No monte. E diz lá em Marcos 6 que de longe Jesus estava vendo eles. Então, aquela tempestade na vida daqueles discípulos tinha um propósito. Tinha um propósito, porque Jesus poderia ter vindo ali na 1ª vigília. Eles estão sofrendo, o vento está forte, já é 9 horas da noite, eu vou lá socorrer eles. Não, mas não foi isso que aconteceu. Jesus estava o quê? Orando. Jesus não deixou de orar, de falar com Deus, porque Ele tem o controle de toda a situação em suas mãos. Ele sabia que aquela tempestade não era para a morte, não era para naufrágio, não ia destruir os discípulos. Ele falou, eu vou na hora certa. Jesus, ele veio na hora certa. Não é na hora que você quer, na hora que eu quero, que as coisas de Deus acontecem em nossas vidas. Mas é na hora que Deus quer, do jeito que Ele quer. Não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta sair correndo, não adianta se descabelar, não adianta falar, eu vou parar de ir para a igreja, porque Deus tem a hora certa de agir. Aleluia, aleluia, aleluia. Imagina que no desespero deles, naquela escuridão, naquele vento forte, se eles falassem, vamos morrer mesmo? Vou me jogar aqui, vou apressar a minha morte. Imagina se eles fizessem isso. Não, eles permaneceram no barco, gritando, com medo, desesperado, mas eles permaneceram. Então, irmãos, permaneça no barco. Não pule do barco, não. Fique firme, está difícil? Fique firme, porque na hora certa, Jesus virá te socorrer. Amém? Na hora certa, Ele vai entrar com poder na sua vida. Permaneça no barco, obediente à voz do Senhor. Eles permaneceram dentro do barco obediente. Temeram? Sim. Nós também tememos, não é? Nós também sentimos medo. Mas o medo não pode nos derrotar, nos engolir e fazer com que nós pulemos do barco. Não pule do barco. Fique no barco, porque você está sobre uma palavra de Jesus Cristo. Passe para o outro lado. Chegou ao outro lado? Não, ele estava no meio do caminho. Não tinha chego. E a voz de Jesus é, passe para o outro lado. Jesus já tinha declarado que eles iriam chegar, mas dependia somente deles. Então, para nós chegarmos do outro lado, para que nós venhamos conquistar aquilo que Jesus falou para nós, nós temos que permanecer dentro do barco. Não pule fora da sua situação difícil. Está difícil? Não olhe para trás. Não saia correndo. Não desanima. Continua aí, porque na hora certa Jesus vai vir te socorrer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E na 4ª vigília Jesus veio. Ele veio como? Ele veio andando sobre as águas. Jesus agora ele veio na hora certa, ele veio andando sobre as águas. Aleluia. E ali eles começaram a sentir medo, vendo Jesus andando sobre as águas. E Pedro, se é tu mesmo, Senhor, manda ir ter contigo. E ali ele foi. E ali ele foi. Que essa palavra nós podemos aplicar em nossas vidas, irmãos? Porque às vezes a gente está cheio de fé, cheio de energia, cheio de Deus. Temos que permanecer assim. Porque o que fez Pedro andar sobre as águas foi, é tu mesmo, Senhor. Se és tu, permita que eu vou contigo. E ele falou, vem. Ele foi sobre a palavra do Senhor. Só que daí quando ele estava andando, ele olhou para os lados, ele olhou para o vento forte e sentiu medo. E ele afundou. E ele afundou. Então não permita que as situações difíceis da vida, que os problemas
faça com que você venha afundar. Faça com que você venha se desesperar. Não. Olhe para Jesus. Não olhe para os lados, não olhe para o homem, não olhe para a nossa política, não olhe para as coisas ruins à sua volta, mas olhe firmemente para Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, para viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, irmãos, nós temos que olhar para Jesus Cristo, olhar para a palavra dele. É só assim que nós vamos andar sobre as águas, andar sobre os problemas, andar sobre as dificuldades, quando nós olhamos para Jesus Cristo. Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos, nós desistimos, nós paramos, nós somos vencidos. Mas quando nós estamos olhando para Jesus, quando nós estamos olhando para Jesus, nós andamos sobre as tempestades, sobre o vento forte, sobre as situações difíceis. Pode vir o que for, nós estamos olhando para Jesus e nós iremos vencer. E nós iremos chegar do outro lado. Aleluia. Amém? Não olhe para os dias difíceis, para as dificuldades. Não olhe para o problema, não olhe para o homem. Olhe para Jesus. Se você olhar somente para Jesus, você vai chegar do outro lado. Você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos hoje não conseguem. Por quê? Porque os atrativos deste mundo estão fazendo com que eles tirem os olhos de Jesus. Daí vem o desânimo, vem o medo, vem as coisas ruins desta vida e a pessoa cai. Mas quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós vivemos no sobrenatural do Senhor. Porque Pedro estava vivendo aqui o sobrenatural na vida dele. Ele estava vivendo o sobrenatural, que era andar sobre as águas, andar sobre aquele problema, andar sobre aquilo que estava causando medo, ele estava andando por cima. E é assim que Deus nos faz, irmãos. Quando nós estamos olhando para Ele, pode vir o problema. Nós andamos sobre os problemas, porque não é na nossa força, mas é sobre a palavra do Senhor, é sobre a ordenança, porque Jesus falou, vem, e ele foi, e andou sobre aquilo que estava causando medo na vida dele. Então é dessa forma que você vai vencer, olhando para Jesus, amém? Glória a Deus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Glória a Deus, não vamos tirar os nossos olhos de Jesus. Não vamos parar de buscar este Deus, porque nós somos nele mais que vencedores. Aleluia, glória a Deus. E ali quando ele caiu, ele gritou, ele clamou, ele pediu ao Senhor. Olha só no 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Irmãos, se por um acaso o medo, as dificuldades, fazer você parar, fazer você se estacionar, fazer você olhar para trás, grite, clame o nome de Jesus, porque Ele é poderoso para te levantar, amém? Ele é poderoso para te levantar, porque nós somos falhos, muitas vezes nós sim erramos, muitas vezes pensamos em desistir, ou alguns até desistem, mas se mesmo desistindo, gritar pelo nome do Senhor, Ele vem e te ergue de novo, amém? Aleluia, porque ali Pedro vacilou, porém quando ele clamou, Jesus foi lá e puxou ele novamente e colocou ele dentro do barco, porque não podemos sair do barco. O barco significa a casa de Deus, o barco significa a igreja, a presença do nosso Deus. Não desista de servir ao Deus vivo, não desista de estar nos cultos, não desista de estar na presença do nosso Deus, amém? Aleluia, e Jesus foi ali, trouxe ele, colocou ele novamente no barco, porque tinha um propósito de chegar do outro lado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E diz assim, olha só, e Jesus ainda foi, né? Jesus ainda falou mais para ele, no 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, tomou, ele lhes disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento.
Quando eles subiram no barco, cessou o vento. Aquele vento tinha um propósito. Aquela tempestade tinha um propósito. Porque só foi eles retornarem e passou, cessou. Aleluia. Então, toda situação difícil na vida do servo do Senhor tem um propósito. Não desista e não se esqueça disso. Porque nas horas difíceis a gente tem, né, a mania de se esquecer da palavra de Deus. Tem a mania de achar que Deus não está nos vendo. Mas Ele está vendo sim. Ele está te vendo. Ele está te vendo e Ele vai vir ao teu encontro. Permaneça obediente. Permaneça dentro do barco. Aleluia, porque esse nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Ele é o pão da vida. Ele é o Deus vivo. Ele é aquele que deu visão aos cegos. Ele é aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. Ele é aquele Deus que operava no passado e opera hoje também. Aleluia. Não podemos deixar a chama da palavra de Deus apagar em nosso coração. A palavra de Deus, quando nós lemos ela tem que arder em nossos corações. Não pode ser lido como um livro qualquer, mas sim tem que deixá-la entrar em nós e fazer com que a nossa fé venha a ser renovada, restaurada, porque é só através da palavra de Deus que nós iremos vencer. Não só nessa vida, mas na vindoura. Passar pelas atribulações dessa vida, passar por tempestades, sabendo que tem uma cidade preparada para nós. Aleluia. Sabendo que neste mundo nós teremos aflições sim, mas se vencermos, um dia nós estaremos lá face a face com o nosso Deus. Aleluia. Então, para que nós possamos chegar do outro lado, que é lá no céu, na glória com o nosso Deus, temos que permanecer dentro do barco. Pode vir um vento forte, pode vir as situações difíceis dessa vida, permaneça, porque nós estamos dentro da palavra de Deus, obedecendo a palavra do nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, e essa é a palavra do Senhor para nós hoje, permaneça firme na palavra do Senhor, com os meus olhos fixos em Deus e obedecendo a sua palavra. Aleluia. Vamos orar? Vamos colocar diante do nosso Deus aí aquilo que tem tentado fazer com que nós venhamos desistir? Coloca diante de Deus agora as suas aflições, os seus medos, aquilo que tem tentado tirar o teu sono, a tua paz, para que esse Deus poderoso possa vir na hora dele, no tempo dele, te socorrer. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai, a Tua palavra foi lida, ministrada, Senhor, e nós estamos aqui na Tua casa porque nós cremos que ela é real, que ela é verdadeira, que ela é poderosa, Pai. Meu Deus querido e santo, Tu sabes aqui, Senhor, de cada vida, Tu sabes aqui, Senhor, lá no íntimo de cada coração, Tu sabes os medos, Pai, as dificuldades, as situações difíceis, meu Deus, que a Sua igreja tem enfrentado, meu Deus, mas nós clamamos a Ti agora, Pai, venha ao nosso encontro, vem nos socorrer, Senhor, nos levanta, nos capacita a andar em cima, Senhor, dos problemas, das dificuldades, deste mar revolto, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai, vem de encontro com cada vida aqui nesta noite, com aqueles que estão nos assistindo, Senhor, visita, Pai, vai visitando, meu Deus, com o Teu refrigério, meu Deus, Tu tem o tempo certo, Pai, que o Teu tempo venha chegar em nossas vidas, Pai, socorre-nos, ó Deus, venha ao nosso encontro, Pai, traz vitória ao Teu povo, Senhor, que nós venhamos testemunhar dos Teus milagres, porque Tu és o Deus, Pai, que agia no passado, é o Deus que age hoje também, meu Pai, age na vida da Tua igreja, age em nossas vidas, meu Deus, porque nós cremos, Pai, que a Tua palavra é viva, ela é poderosa, Pai, oh, meu Deus, nos ajuda a ser aprovados, meu Deus querido, no meio a essa tempestade, esse vento forte, Pai, que nós vamos ser vitoriosos para a glória do Teu nome, porque os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Oh, meu Deus querido, e nós já Te louvamos, Te agradecemos, porque nós sabemos, Pai, que em Ti nós podemos confiar, que em Ti nós somos mais que vencedores, Pai. Oh, meu Deus, não só nessa vida, mas naquela que nos espera, Senhor, aquela que nós estamos desejosos, que é a
entrar, Senhor, na tua presença lá na glória, Pai. Estar juntamente contigo, Senhor. Oh, meu Deus querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Convictos, meu Deus, que o Senhor está nos vendo. Assim como o Senhor viu os discípulos de longe, o Senhor também está nos vendo, nos assistindo, Pai. E na hora certa nós cremos que o Senhor virá ao nosso encontro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Espera no Senhor, que na hora certa Ele virá ao seu encontro. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Cadê o nosso irmão? Pode encerrar? Então vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos encerrar este culto. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui, Senhor. Meu Deus querido, e nós agora queremos pedir a Ti. Pai, nos leva para os nossos lares, debaixo da Tua segurança. Dá ordem, Senhor, aos Teus anjos ao nosso respeito, Pai, para nos guardar, nos livrar de todo mal. Senhor, que nós possamos, meu Deus querido, ter uma noite na Tua presença, com sonhos espirituais vindo dados por Ti, Pai. Meu Deus querido, que amanhã o Senhor possa estar também conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, obrigada pela Tua palavra, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Graças nós te damos, ó Deus, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e já agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Amém? O culto está encerrado.